Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para resolver mais uma questão 56 da prova amarela. Eu já distribuí os números aqui, porque eu vou mostrar a forma que eu pensei para resolver esse exercício, tá? Não sei, quem resolveu de forma diferente, até não achei tão prático a forma que eu resolvi, então, mas não pensei em outra, tá? Se alguém tiver uma forma diferente aí, quiser compartilhar com os colegas, ficaria bacana. Bacana. Eu pensei o seguinte, tá, gente? Ó, então, a gente tinha 25 números inteiros de -8 a 16 que eu já escrevi eles aqui em ordem. Podem ser colocados em uma tabela 5 por 5, de modo que a soma dos números de cada linha e a soma dos números de cada coluna sejam todos iguais, sejam todas iguais. Eu até fiz uma planilha do Excel aqui que já já a gente vai utilizar, tá? E aí ele fala assim, o valor da soma de todas as linhas, todas as colunas é igual a quanto, né? Bom, o que que eu pensei aqui, tá, gente? E dava para matar o exercício. Eu pensei aqui, se a gente tem essa sequência de números, como, e ele falou em soma, eu pensei como se fosse o menino Gauss lá pensou. Eu somei os extremos, tá? Então, quando eu fiz a soma do -8 com 16, porque eu vou ter que somar todo mundo. Então, eu pensei, ó, essa soma vai dar 8. Aí, se eu somar o -7 com o 15, vai dar 8. Se eu somar o -6 com o 14, vai dar 8. Então, se eu somar dos extremos vindo para o meio, essa soma dá sempre 8, né? E eu tenho 25 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 4 era o 13º termo, porque uma hora eu vou somar o 5 com 3 aqui, porque eu tenho uma quantidade ímpar, que vai dar 8. E o 4 vai ficar sobrando. Então, eu vou, como aqui são 24 números, ou 25, se eu dividir por 2, eu vou ter 12 pares somando dos extremos por meio, que vai dar 8. Então, eu pensei, são 12 pares vezes 8. Multipliquei, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 96. E ainda somei o 4 aqui. Então, a minha soma total, a soma de todos os elementos, davam 6, tá? Só que isso era distribuído numa planilha 5 por 5. Então, eu vou ter 25 campos. O que que eu fiz? Eu dividi isso por 25. E aí, na média, cada elemento, é como se um compensasse o outro. Cada elemento desse 4. Então, eu ia ter lá, na planilha do Excel, como se cada elemento aqui, em média, fosse 4. Então, como se todo mundo aqui, na questão de compensação, fosse 4. E aí eu ia ter a soma tanto de todas as linhas, como colunas, dando 20. Alguém vai falar, professor, mas os números não são só o 4, eu tenho todos os elementos. Então, é como se eu fosse fazer uma compensação. Ó. Se eu pegar esse 4 aqui, essa célula, com esse 4, a soma dá 8. Então, é como se eu pegasse aqui e o que a gente fez, somasse o 16 com o -8, porque a soma disso dá 20. Você fala, mas estragou aqui na soma da coluna, então eu inverto. Eu já usei o 16 menos 8, aqui eu jogo o 15, e aqui, somado com o -7, ele mantém os 8 que eu estou fazendo a troca. E ele já deu uma arrumada aqui. Aí aqui eu jogo, por exemplo, o 14 com o -6. Sempre soma que dá 8. Aqui eu jogo o 13 com o -5, que dá 8. E repare aqui que eu já joguei alguns valores e eu vou mantendo essa tendência do 20. Então, esses 4 que estão aqui, eu teria que pensar nessa combinação, tá? Obviamente que para jogar cada um, não sei nem se tem um algoritmo para fazer isso, mas eu fui pensando nessa questão da compensação aos pares, tá? Então, se eu jogar
em média, o 4 para cada casa, porque a somatória dava 100, eu vou estar tendo a soma de 20. Portanto, eu joguei aqui como alternativa e eu pensei desta forma na hora de resolver a prova. Eu não consegui montar um algoritmo aqui com essa distribuição. E achei essa questão interessante. Então, se alguém pensou numa forma diferente, quiser escrever, compartilhar, acho que ficaria bacana, tá? Mas a soma deu 20. Não sei se fica do agrado de vocês, mas foi uma estratégia de resolução para a questão que deu certo, tá? Então, ela compensava, porque, em média, cada valor era 4, a somatória disso. Então, como tinha 5 por linha e 5 por coluna, a soma deu 20, ok? Então, obrigado por enquanto, um abraço e até o próximo vídeo.